Boa noite, internautas. É um prazer estar mais uma vez com vocês em mais uma edição do programa Goiás em Canto e Prosa. Este programa ele visa mostrar o que a gente tem de melhor na cultura goiana. Hoje temos como convidados o cantor e compositor Walter Carvalho e a escritora Adélia Freitas. Boa noite, João Negrão. Boa noite, Zezé. Boa noite, nossos convidados. Boa noite, Luiz. Adélia, prazer ter você aqui. Boa noite. Walter, prazer ter aqui você com a gente. Boa noite, Walter. É assim mesmo, gente. É assim mesmo. Vamos lá, continuemos. 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 Pode falar, Zezé, por favor. Então, eu comecei a apresentar os nossos entrevistados, nossos convidados. É um grande prazer receber, então, o cantor e compositor Walter Carvalho. Ele está com um problema na transmissão, mas logo ele, com certeza, vai resolver. O Walter Carvalho é uma pessoa muito conhecida em Goiás, uma pessoa muito talentosa, que brilha na noite goiana, em shows feitos, realizados em bares, restaurantes, espaços noturnos, de uma maneira geral. E também vamos entrevistar a querida escritora Adélia Freitas. Adélia Freitas é professora universitária, é poeta e escritora. Ela tem livros publicados de poesia, livros infantis e também romances históricos. Vamos começar, então, com a Adélia, né? Adélia Freitas, um prazer ter você aqui, Adélia. Prazer, João. Muito prazer. Então, eu vou passar para fazer as honras da casa o nosso amigo, nosso querido Luiz de Aquino, porque ele é um conhecedor, né, muito profundo da obra da Adélia e queria que você começasse, Luiz, a nossa entrevista com a Adélia. Rapaz, não fica colocando responsabilidade demais em mim, não. Quem sou eu para ser um profundo conhecedor da obra da Adélia? Eu sou um leitor da Adélia, meu Deus. Sou apaixonado do trabalho dela, né? Ela descobriu, quase que casualmente, né, uma relíquia da nossa história, uma personagem relíquia da nossa história, que não consta, até mesmo porque a história de Goiás não está devidamente codificada, organizada, né? Mas a grande descoberta da professora Adélia é a Chica Machado, uma personagem da região aurífera, daquela parte ali que se desdobra desde os Pirineus até lá a Chapada dos Veadeiros, né? E de onde saiu muito ouro para as burras de Portugal. Algum ficou certo, né? Algum ficou por aqui, graças muitas vezes ao Santinho do Paoco, não é, Adélia? Exatamente. Conta para nós um pouco dessa história, como é que você chegou a Chica da Silva? Chica Machado. Chica Machado, da Silva é mineira. Então, eu não sabia nada sobre a Chica, eu fui para essa região que era uma antiga mina de ouro chamada Cocal, a 27 quilômetros de Niquelândia. O que me atraiu lá foi a conservação linguística que esse povo lá tinha. Lá tinha, né? Que esse povo tinha.
é que... É uma boa cacofonia, né? É, uma boa cacofonia. Então, eu fui para lá para fazer minha pesquisa de mestrado em linguística. Meu interesse era saber o que tinha de português de Portugal que ainda estava conservado nessa comunidade. Uma vez que lá, até 2003, ainda não tinha luz elétrica, nenhum meio, né? O único meio de comunicação era o rádio, então a oralidade era muito forte. E eu fui colher, né? Eu fui estudar a fala deles, que eu gravava e transcrevia a fala em situação informal de uso. Eu trabalhava com oralidade. E nessas histórias que eu gravei, eu esperava muito Enterro de Ouro, História da Assombração, isso realmente teve bastante, mas o que mais apareceu foi a história da Chica Machado. Isso em todas as faixas etárias, até as crianças sabiam e todos tinham assim, muito orgulho. Não sei. Bem aqui, Pode por essa Chica Machado. Hã? Deu um delay. Pode prosseguir, está tudo tranquilo. Então, como a minha dissertação, o objetivo era outro, eu fiquei intrigada com essa história, mas terminei minha dissertação. E aí eu fui ouvir o Corpus e tinham histórias muito interessantes, daqueles octogenários, tinha uma senhora lá que tinha quase 90, e ela ficou cega depois de uma certa idade, acho que ainda jovem. Então, a memória dela era muito acurada com as histórias que ela ouvia da avó, né, dos pais. Então, ela tinha muito recurso. Foi uma informante muito bacana. Então, quando eu analisei a história da Chica, por que ela era uma negra, né, escrava, e como é que ela superou aquilo, deu a volta por cima e fez tanto bem ali, eu fui mais a fundo. Encontrei a presença da Chica nos livros de história de Goiás, que eram nos Viajantes, né? Saint-Hilaire, Poe, todos os outros bebiam nessa fonte, mas falavam em Chica Machado como mãe de dois padres, Padre Silvestre e Padre Manuel Álvares da Silva. O pai era o marido de Chica, comerciante com ele. Eu fiquei pensando, o que essa mulher tem, o que ela tem que o marido não ficou na história, né, que era branco, europeu, letrado, aparece como marido dela. E os padres, os filhos que eram padres muito cultos, Padre Silvestre, por exemplo, falava 4 idiomas, e na história sempre apareciam os filhos dela, que normalmente seria o padre, a mãe do padre, né? E a mãe do padre, ela aparecia como filho da Chica. Seria, naquela época, a escrava de Manuel Álvares, mas não marido da Chica, o senhor da Chica. E apareceu também eles apontavam para tudo isso aqui, apontavam para as montanhas, isso aqui tudo era dela, muito rica, libertou mais de 100 escravos, comprava os escravos e libertava. E ela tinha amigos fazendeiros na Bahia, com quem ela tirava até 50 negros do terreiro dela para emprestar para os amigos na Bahia, que não fazia falta para ela. Eu falei, peraí, calma.
mulher, que naquele tempo valia bem menos que nada, ainda mais escrava, negra, obesa, porque ela era obesa, tem amigos fazendeiros na Bahia, negocia, seria o marido, seria os filhos, e por que ela, né? Então, continuei a pesquisa. Como eu continuei até hoje, foram 8 anos insistindo e gravando e transcrevendo, e eu juntei as histórias maravilhosas todas e coloquei em forma de romance. Coisa boa. Eu fico pensando, Adélia, no seguinte, como projetar Goiás é difícil, não é? Tanto a história quanto as artes do Brasil focaram fortemente em Chica da Silva. Vá lá, o ouro de Goiás... o ouro de Goiás foi só menos de 3% que o ouro de Minas. Ainda tinha os diamantes do Tijuco, né? Hoje Diamantina. Então, tem essa coisa toda. Agora, nós costumamos afirmar, por exemplo, o Brasil não conhece de General Xavier Curado, o homem incumbido por Pedro I de organizar o Exército Brasileiro, né? Nascido em Jaraguá, que então era do julgado de Meia Ponte, Pirinópolis. Hoje as duas cidades podem ostentar-se como berço daquele general. Nós temos essa história da Chica Machado com o padre Silvestre e o padre Manuel, né? E é preciso que isso chegue até lá. Eu pensei, por exemplo, nós temos um conterrâneo que é baiano, mas é goiano por convívio e prática de muitas décadas, que é o Martiniano, e o Martiniano é referência nas obras, nos 2 volumes Escravidão, do Laurentino Gomes. Você me indicou, eu li. Exato, eu acho que você tem que estar também na bibliografia citada pelo Florentino Gomes para o 3º volume, que já deve estar praticamente fechado para ser impresso, não é? Encaminhar para ele um pouco da sua pesquisa, os seus livros, né? E emplacar isso aí. Nós temos história também. Agora, o lamentável é o seguinte, quando nós temos um vulto da envergadura de um Bernardo Ellis, a timidez dele não permitiu que ele ficasse no Rio de Janeiro, ele voltou para Goiás e ficou aqui para nosso consumo doméstico. O Veiga, que foi um pouco mais atrevido, rompeu, né? Começou a publicar mais velho, José J. Veiga, com 44 anos de idade, que ele estreou em literatura, mas quando morreu já era traduzido em mais de 30 países, na época em 17 idiomas, hoje já são cerca de 20 idiomas ou pouco mais, em mais de 40 países, sabe? E Goiás pouco sabe dele, basta dizer que eu consegui, na condição de presidente da União Brasileira de Escritores, emplacar na Assembleia Legislativa uma lei que dá o nome dele, a lei existe, na estrada que liga Corumbá e Pirinópolis. Porém, um belo dia, a estrada amanheceu sem nenhuma das placas, que eram cerca de 12, sabe? De Pirinópolis até lá. Desapareceram misteriosamente. Depois de muita briga, de muita queixa minha, a primeira-dama, a esposa do Marconi, né? Valéria Perillo. Ela reclamou lá com o presidente da então AGETOP, ele mandou recolocar as placas, só que ele não atentou para a lei nem para a observação da primeira-dama. As placas foram recolocadas na rodovia sem o nome do homenageado, e assim está até hoje. Já cansei de escrever crônicas, de telefonar, de cobrar, e ninguém faz. Ou seja, nós goianos trabalhamos contra nós goianos. Nós precisamos acabar com isso. O seu trabalho, Adélia, é maravilhoso, é rico, tem que chegar nessas frentes, e se por acaso uma Globo da vida, e não adianta querer dizer a Globo é lixo, a Globo é isso ou aquilo. Acontece que ninguém nivela com a Globo em se tratando de teleteatro, teledramaturgia, não é verdade? Então, Chica Machado já devia também ser tema de algo parecido, filme e algum teledrama das TVs brasileiras, principalmente da Globo. E está faltando o quê? Nós já tivemos governos que patrocinaram pecuniariamente alguns jornalistas e intelectuais
para projetarem alguma coisa de nós. Mas isso se fez há 40 e tantos anos, sabe? Há 45 anos, digamos. Não vou citar nomes, não, sabe? E, em tempo, não foi a favor de José J. Veiga, por exemplo. Houve, sim, um empenho goiano na eleição de Bernardo Ellis para a academia, mas, lamentavelmente, existe uma corrente em Goiás que lutava para que somente o Bernardo chegasse lá, para que nenhum outro goiano fosse eleito para a academia, certo? E continuamos no anonimato, né? Aquele complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues dizia que é do brasileiro, em Goiás ele é potencializado, sabe? Nós vivemos nos mordendo uns aos outros. Eu acho que o seu trabalho tem que romper isso aí. Conte um pouco para nós do desempenho da Chica e depois, na sequência, fale um pouco também do padre Silvestre, por exemplo. Luiz, só para recordar um pouquinho do que você falou, a Rosa Berardo é uma cineasta que é muito premiada. Ela vai fazer o livro da Chica, ou o filme da Chica. E será em sessões, né? E terá também a Chica em desenho para infantil. E também a Chica, ela é uma comenda que a Assembleia Legislativa fez, homenageando as mulheres de destaque de Goiás. Foram 260 mulheres homenageadas com essa comenda, e ela é vitalícia, comenda da Chica, né? Então, assim, mas como você falou, a Chica é história, né? História de Goiás, que tem muito de hábitos, de costumes do século XVIII. Então, para as aulas de literatura e história, é tudo de bom. Mas, né, quer dizer, não chega lá, né? Eu prefiro, Luiz, que você me pergunte sobre a Chica. E eu vou responder. Deixa o padre para depois, né? Tá bom. Acontece. Você esbarrou na Chica, na existência dela, quando pesquisava linguística. E, ao esbarrar nisso aí, nós entramos num leque em que cada lingueta daquela tem um nome diferenciado, né? O conjunto dessas coisas nós acostumamos a chamar de sociologia, que entra tudo, costumes, cultura, a linguagem, né? Os hábitos, a prática econômica, como é que se sobrevive, come-se o quê, vive-se o quê, veste-se o quê, né? E aí tem alguns obstáculos que a nossa burguesia rural coloca, porque ela sempre cria um entrave, um obstáculo, a famosa pedra no caminho do Drummond, né? A pedra no caminho para que se chegue lá, principalmente porque nós vamos lidar com qual região? Hoje, Nordeste de Goiás, a zona mais pobre do estado, quando o estado era grandão daquele jeito, ainda continua pobre aquela região, né? Esquecida, né? Um pouco de desenvolvimento, e atrás do desenvolvimento lá vem o agrobis botando fogo em tudo, certo? Complicando tudo, como nós temos visto aí, a coisa está terrível nos últimos 2 anos, principalmente, né? E, a par disso aí, nós vamos observar que essa burguesia rural tolhe um monte de coisa. Essa burguesia rural é aquela que formou o que nós temos como as oligarquias atuais, que são as mesmas dos bandeirantes, lá do século XVIII, certo? Comecinho do século XVIII, as mesmas famílias, os mesmos nomes, fingindo que brigam entre si, mas combinando tudo nas retaguardas, os bastidores, para que nada se modifique. Um país forjado pelo escravagismo, né? E aí nós temos o quê? Quilombos, núcleos populacionais mestiços
marcados pelo analfabetismo, né? E existe uma contribuição rica que é a preservação dessa linguagem até aqui. Mas às custas de quê? De um sacrifício imensurável para várias gerações. Essa é a realidade lamentável de Goiás. Essa região é um tipo de quilombo. Eu até quero escrever sobre esse conceito, esse novo conceito de quilombo. Porque Sim. O que caracteriza quilombo são escravos que fogem dos maus tratos do senhor, né? Agora, lá nessa região, que é entre o Rio Maranhão e o Rio Vermelho, que é onde tinha muito ouro, onde eles pesquisavam, era ali que viviam os índios avacanoeiros. No leito do rio. O rio era um ambiente sagrado, era onde moravam seus antepassados e também os deuses. E quando descobriram a mina de ouro, que foi assim tardia, então as pessoas os exploradores já estavam indo embora, mas quando descobriram foi um boom e formou uma cidade assim, como Serra Pelada, né, de repente. E esses negros escravos que eles traziam para o garimpo, eles eram obrigados a abrir valas nos rios para dar vazão, para poder facilitar o trabalho do garimpo. E para os índios avacanoeiros, que era uma quantidade imensa, nós estamos falando aqui dos 1760 por aí, os índios avançavam sobre os negros e os negros sobre os índios, né? Eles não entendiam, os índios não entendiam que aquilo ali que os negros faziam era cumprindo ordens. Eles achavam que eram os negros. Então, os negros foram muito perseguidos, houve chacinas, né? E quando o ouro ali era de aluvião, era diferente do ouro de Minas, por causa da questão geográfica. O tipo de terreno aqui em Goiás, o ouro não desce muito, o metal pesado não desce muito, fica na superfície. Então, era ouro de aluvião. Compraram cada metro quadrado de mina, comprado ou alugado, era caríssimo. Negros, chamados pescadores da costa da mina, custavam em média de um carro popular novo, né? Então, quando achavam que teria muito mais ouro para baixo, mas não é verdade. Depois, logo eles fugiram, os exploradores, e abandonaram aí os filhos naturais que tiveram com as escravas. Eles não traziam família para cá, porque era fim de mundo, e longe de recursos e tal, então, com as negras, né? Eles foram embora, abandonaram esses resultantes de branco com negro e ficaram à mercê dos índios. Então, eles tiveram que fugir para o interior da mata, longe dos rios, porque os índios atacavam mesmo, matavam mesmo. Então, eles lá nesse interior da mata voltaram a hábitos primitivos, né? Caça, pesca, raízes, e as famílias foram casando entre si. E isso gerou uma conservação linguística muito preciosa, porque não tinha contato externo, e a linguagem ficou bastante conservada ali. Foi isso que eu fui lá olhar na minha pesquisa. Então, este quilombo lá, eles não fugiram do senhor, eles fugiram dos índios. E se for observar o conceito atual, não encaixa no quilombo, mas eu classifico como quilombo. Um tipo de quilombo diferente, porque eles fogem dos índios. A propósito de quilombo, esse conceito de quilombo, o Laurentino Gomes também demonstra isso, que nem todo quilombo era de negros fugidos. Muitas vezes era de negros libertos,
muitas vezes também era de índios ex-escravos, né, que às vezes se compliciavam com os negros para sobrevivência, colaborando. Era por causa dos motins que eles faziam, né? Eram perseguidos, então fugiam. E em Caldas Novas, por exemplo, consta a existência de um quilombo, quando da formação do povoado, que até 1850 a demanda para os banhos nas águas, para se curarem, porque se descobriu o poder medicinal das águas praticamente no decorrer do século XVIII e consolida no começo do século XIX, né, e ali começou um arraial de ranchos de palha, né, até que um dos fazendeiros dali, Luiz Gonzaga de Menezes, entendeu que deveria se fazer um arraial de alvenaria para poder preservar alguma coisa. No embalo, construiu aquela igreja que quase foi ao chão em 1981, e eu conclamei algumas pessoas da cidade, usei o meu espaço na Folha de Goiás e fizemos uma campanha muito bonita, salvamos a nossa primeira arquitetura, e ali uma das preocupações do Gonzaga foi dar uma habitação mais digna para o pessoal do quilombo. Eram negros que foram se arranchando por ali, alguns fugindo sim, mas muitos deles forros, né? E que, inclusive, conheci alguns descendentes deles na minha infância, 100 anos depois da edificação da igreja. Agora, imagine. Agora, você falando sobre a igreja, cabe dizer que a Chica Machado, como ela comprou e alforriou mais de 100 negros, especialmente os mais doentes, os mais judiados, ela mandava buscar, porque ela tinha muito ouro, tinha muito dinheiro, tinha muito poder. Segundo os cocalenses, na região ninguém fazia assim, um negócio ou um casamento, ou começava uma missa sem a presença e sem a anuência da Chica Machado. Os fazendeiros se consultavam com ela. Então, a gente é uma mulher muito inteligente, né? Lá tinha a igreja de São Joaquim, que ainda há uma ruína lá que resiste ao tempo e que eu mostro no livro da Chica Machado. Mas a igreja de São Joaquim era a igreja dos brancos, os negros não podiam entrar. A Chica podia, até porque até que ponto quem tem dinheiro é negro, né? Mas ela mandou construir uma igreja, a igreja Nossa Senhora das Mercês, que era assim muito bonita. E tem viajante que fala dessa igreja. Muito bonita, pelos altares, que eu mostro no livro da Chica e mostro no livro do Padre Silvestre também, a gente vê a qualidade, que tipo de arte, onde mandava buscar artista fazer um negócio daquilo ali. E os negros podiam serem batizados, podiam ser enterrados ali em volta da igreja e fazer casamento, etc. E com o tempo, o pessoal que vinha da Romaria do Muquem passava por lá, que era caminho. E lá eles ficavam até por 8 dias, segundo a oralidade lá. Então, se arranchavam ali a margem dos rios, os córregos, e, segundo eles, dormiam embaixo de árvores, ou fazia cabanas assim, improvisadas, dormiam embaixo do carro de boi para se protegerem. E a igreja Nossa Senhora das Mercês, que a Chica construiu, tinha música, movimento, né, tambores, e os negros podiam, né, dançar, ficar à vontade, e isso atraiu os jovens que eram da igreja, que eram brancos, né, que antes iam na igreja de São Joaquim. E quando a Chica... Está dando eco? Não, né? E quando a Chica entrava, essa é a parte que eu chamo de mito, porque durou quase 300 anos essa história, e esse aí é o cerne, né? o núcleo herd da história. A Chica
como eu disse, a missa não começava sem a presença dela. Ela era carregada, né, naquele... como é que chama? Aquela casinha, né? A cadeirinha. A cadeirinha. Segundo eles, gastavam 6 negros, porque ela era pesada, né? E ela entrava, e os negros faziam ala e jogavam ouro em pó para ela passar. Só depois dessa entrada triunfante dela que a missa começava. Então, todos esperavam por esse espetáculo. Aí, com o tempo, o ouro em pó que ficava ali no chão, os brancos, que eram fazendeiros, que tinham poder ali, acreditavam que se sujasse as mãos no ouro que a Chica pisava e passasse no corpo, eles atrairiam a sorte da Chica e poderiam bamburrar com o ouro. Então, a igreja de São Joaquim, ela ficou praticamente vazia, porque os jovens iam por causa da música e os outros brancos por causa do ouro, né, para atrair a sorte da Chica. Mas ela recebia baianos, né, que eram enviados pelos os coronéis da Bahia para vir descobrir o que segredo tinha essa mulher e por que ela era tão próspera. E ela, com 100 negros alforriados que viviam com ela como se fosse uma comunidade onde tinham toda a liberdade, todo o respeito, eles continuavam trabalhando para ela e tratando ela com muito amor, era madinha, né? E o português, que era comerciante, era o Padim também, mas a Chica que é realmente a rainha da história. O interessante é que isso era uma prática muito comum. Os negros forros, né, os alforriados, eles habitualmente continuavam trabalhando para o mesmo patrão, né? Com alguma liberdade, já podendo calçar sapato, né, com mais mobilidade, podendo ir para a rua e tal, mas continuavam ligados àquele. E outra coisa é aquela questão do nome, né? Que se aplicava o sobrenome do dono em cada negro, e daí surgem os nomes. A primeira grande agressão que eu vejo vamos dizer assim, da cristandade, os muçulmanos também fizeram isso com eles, era tirar o nome do sujeito. Quer dizer, o cara é feito escravo, é feito prisioneiro, com o fim de ser negociado como escravo, imediatamente já se extraía do sujeito a própria identidade, mudavam o nome dele, né? Não vamos muito longe, não. Nelson Mandela, por que ele chama Nelson? Ele exigiu que o sobrenome fosse o nome da tribo, Mandela. Mas Nelson foi uma imposição dos ingleses para ele ter o nome de um herói inglês, que era o Almirante Nelson. Sabe? Isso é uma coisa recente, convívio nosso. Eu tive muita dificuldade, eu pesquisei nas prelazias, eu pesquisei onde tinha possibilidade por aqui, eu fui atrás. E fui até em Lisboa, na Biblioteca Nacional lá, tem muita coisa, né, que foi embora daqui de navio, tem as arcas, né, até hoje, que ainda não fizeram a codificação, estão fechadas. E a minha dificuldade é por causa da mudança de nome, né? Então, era Crioula do Zé Santo, que era o dono, e não tinha sobrenome, né? Às vezes nem o nome mesmo, era Crioula do fulano. Exato. Muitos batistérios, muitos podiam ser batizados, mas muitos não. O único documento que a gente tem dessa maioria dos negros escravos é o que se consegue em batistério, nas igrejas, né? Porque a igreja fazia o papel de cartório, né? de tudo. Cartório civil. Mas muitos não eram batizados. Também. Há uma coisa interessante.
O cativo chegado no Brasil, ele tinha um tratamento engraçado. Por exemplo, o que desembarcou, o africano, era preto. O que nascia no Brasil era negro. Do cruzamento com o branco vinha o mameluco, com o índio o cafuso. Né? E o curioso, no auge do tráfico negreiro, lá no século XVIII, a população brasileira era praticamente toda de mamelucos, né? E as raças sobre isso. A raça pura era só de alguns africanos que não tinham se cruzado, né, com os outros, e de índios. Branco não havia. O português se dissolveu facilmente no Brasil. É interessante. Agora, a relação de trabalho, isso é que me revolta tanto, a relação de trabalho do senhor da Casa Grande com a senzala é que determinou a formação social do brasileiro. Então, essa pose imbecil de branco, eu acho que eu estou muito a cavaleiro para falar disso, que eu tenho, no mínimo, as duas correntes, a de branco e de preto. De índio, eu acredito que tenha muito, que o que eu estou chamando de branco já era mameluco. Então, eu tenho as três raças e fico indignado de ver, muitas vezes, alguns brancos imbecis, pseudo-brancos, né? Ostentando esse preconceito idiota, a discriminação, o distanciamento, né? Puxa o DNA de um cretino desse para ver o que aparece. E outra, a opressão continua. A opressão continua com essa história de catar osso na porta de açougue e de alguns açougues botarem preço no osso. Um imbecil comentando uma postagem... Luiz... Só um segundinho, deixa eu terminar essa. Um amigo lá de Palmas publicou qualquer coisa sobre a questão do osso, botar preço no osso e tal, né? O pescoço da galinha, o pé da galinha. E o idiota do empresário lá de Palmas comenta assim: vocês estão chorando o quê? Olha lá o que come o chinês e o que se come na Coreia do Norte. Agora, tem que pagar mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ler essa merda? Desculpa, João. Luiz, eu quero pedir desculpa a você, pedir desculpa a Adélia. Nós estamos com outro nosso convidado aqui. Ô, Valtinho, você me permite uma fala, então, só para encerrar, antes que a Adélia despeça? Faz um tempo que ele está dedilhando o seu violão. Está agoniado, né? Faz mal não, ele vai treinando aí. Ele precisa treinar um pouquinho mais. Precisa treinar um pouquinho mais para criar com mais calo. Deixa eu só... Ô, João, desculpa, vocês sabem que eu falo demais. Eu acho que perfeito. Eu acho que os seus questionamentos e as questões que a Adélia tem trazido são fundamentais, são maravilhosas. Eu tinha aqui uma penca de perguntas para fazer para você, Adélia. Você mencionou numa entrevista que eu assisti sua, da tríade, né? Eu separei aqui, que é a própria Chica Machado, a Damiana da Cunha e a Santa Dica. Dica. Essa é a tríade das mulheres, assim, desses valores que representam Goiás. São as mais... Então, eu vou sugerir aqui, pedir permissão para a Zezé, para a gente depois trazer você novamente, para a gente continuar. Maravilha. Porque nós tocamos muito na Chica Machado, você tem uma obra vasta, você tem literatura infantil, você tem muita coisa legal. E tem o filho dela, né? O Padre Silvestre, que é um grande... Já está pronto para rodar. Está pronto. Foi primeiro com Goiás, participou da primeira Constituinte, juntamente com Dom Pedro I, né? Ele é filho da Chica Machado. Exatamente. Exato. Então tem muita coisa legal. Então, eu pedi permissão para você, Luiz e Adélia, a gente interromper, então, agora. Nós vamos voltar, vamos fazer uma específica, podemos até fazer uma específica com esses temas que a Adélia tem da sua produção, da sua pesquisa. Mas nós temos um outro convidado e nós precisamos prestigiá-lo aqui também. Walter, eu vou deixar para a Zezé fazer as honras da casa. Zezé, apresenta o palco para a gente.
Boa noite, Walter. É um prazer ter você no nosso programa, no Goiás em Canto Prosa. Aos internautas, a gente já tinha falado, mas o Walter não estava presente ainda. O Walter é uma das figuras mais queridas e apreciadas pelas pessoas que gostam da boa música e de uma boa interpretação. Ele, há vários anos, há várias décadas, né, pelo menos umas 3 décadas, ele encanta o público goiano, assim, cantando músicas o melhor da música popular brasileira e da música goiana, que também é MPB. Regional. Então, a gente gostaria que o Walter, a princípio, falasse um pouquinho da carreira dele, para depois a gente ir perguntando, fazendo as perguntas. Tudo bem, boa noite. Está todo mundo ouvindo? Consegue ouvir? Sim, sim. Sim. Primeiro, vou me desculpar pela dificuldade que eu tive de fazer a conexão. João, pode fazer um acréscimo aí, espero que seja um acréscimo. O navegador Safari não funciona com o aplicativo. Quando eu ligo pelo Safari, vira aquela confusão, eu não consigo acessar, então o aplicativo é incompatível. O Chrome é o aplicativo apropriado para esse streaming aqui, né? Então, gente, obrigado, Zezé, obrigado. Não, João, eu levei um tempo para descobrir qual que era o motivo, por que estava funcionando. Aí depois, feitas algumas tentativas aqui, eu acabei descobrindo que a razão era o aplicativo mesmo, era o navegador, né? Navegador. Tem um celular tocando aqui. Então, assim, então obrigado pelo convite, é um prazer, é uma honra muito grande fazer parte de uma conexão dessa, com esse nível de pessoas, de intelectos, né? De conhecimento, de acervos e tal. Eu espero estar à altura para corresponder. Sobre a parte da música, minha atuação na noite essencialmente mais na noite goianiense, né? Desde 1983, né? Nos bares e tal. De lá para cá, isso vem se sucedendo, recorrendo, né? Com projetos, com colegas, com música, o Forró Agarradinho, que foi um projeto mais recente, que teve uma repercussão um pouco maior, e aquele famoso voo, né? O voo curto, o voo da galinha, mas foi legal, foi muito bom enquanto aconteceu. E a música está na minha vida desde sempre. A noite aqui em Goiânia se tornou, como se diz meu palco, né? Meu palco de catarses, de compartilhamento, de felicidade e tal. Então, só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Walter. Pois não, Zezé. Você, no início, assim, a sua carreira, ela teve início, começou quando você era estudante na Escola Técnica Federal de Goiás. Eu também estudei lá, o João Negrão também estudou. Acho que o João Negrão mais ou menos na sua época, eu um pouco antes. Bom, eu queria que você me falasse, quer dizer, ali na época da escola, havia um rapaz, um menino, assim, que sonhava em concluir aquele curso técnico e seguir carreira, e também um rapaz que se apaixonou pela música e seguiu a carreira musical. O que isso representou para você? Foi uma mudança, tipo assim, foi uma coisa de o seu destino? Como que você analisa isso daí? Eu penso o seguinte, as coisas acontecem assim, a vida é aquilo que dizem, né? Que a vida é aquilo que acontece quando você está tentando planejá-la, né? Quando você está fazendo planos, a vida é aquilo que está acontecendo ali. Mas na época da escola, eu tinha como adolescente chegado aqui em Goiânia, né? Porque eu sou sul-mato-grossense, e
eu tinha acabado de chegar aqui, eu tinha 14 anos, eu tinha uma dificuldade imensa de adaptação. E a escola foi, de repente, esse catalisador, né, desse processo. Num outro momento em que eu tive aquela quantidade de ferramentas que a escola técnica tinha, convivências, de vivências, de compartilhamento, o teatro, a banda e tudo mais, tudo que a ver, o coral, né, que era uma coisa e tal. E no teatro nós fizemos uma participação, né? Eu fiz uma participação numa peça montada pelo Sandro de Lima, né, que era o diretor do Teatro Canopus, né? O Sandro fez uma montagem e nós fazíamos uma participação. Fazíamos eu, o Gilberto Correia, o Augusto Machado, e eu fazíamos uma participação nessa peça. No final dessa temporada, nós fomos fazer uma celebração num bar, chamava Casa Branca, lá perto da Praça Walter Santos, e era um lugar agradável e tal. E lá naquele bar, a gente o pessoal pediu para a gente cantar, para fazer uma participação, uma canja e tal. E quando a gente foi sair do bar, a proprietária procurou o Gilberto, perguntando se a gente gostaria de tocar lá. Isso foi em junho de 83. De lá para cá vieram sucedendo lugares, né? E sim, eu não fazia planos, eu fazia em relação à música, né? Eu achava que a música era uma manifestação minha, que me alegrava, que me fazia bem, mas ela foi tomando proporção maior em relação a todas as outras coisas que estavam assim, né, por acontecer na minha vida. E isso continuou e eu acho que perdura até hoje. A diferença é que eu nunca fiz planos para ser como digo assim, para ter grande notoriedade, né? Eu não tenho nunca tive essa pretensão assim de ser uma pessoa, né, com reconhecimento, né, coisa na música e tal. Tanto é que a composição, a criação, que eu acho que é a coisa que mais afirma o artista, né, não é a parte mais coisa da minha performance. Eu gosto de cantar, gosto de estar nos lugares, gosto de pegar o violão e cantar para as pessoas e sabe, fazer uma troca de energias, né, de sensações e tal, que aquela música traz. Então, foi esse processo. Até hoje, acontece dessa forma. Vamos ver se a gente consegue chegar mais tempo nesse sentimento, né? Antes de passar para o Luiz, que já levantou a mão, Luiz, só um pouquinho. Luiz, só um pouquinho, eu quero prestigiar aqui quem está nos acompanhando aqui. Claro. A Leonísia Goiá, que está aqui desde o nosso último programa participando. Grande artista. É um prazer ouvir grande artista. Oi, Leonísia. Veja as suas obras aí. Sou encantada com o seu trabalho. Beleza, obrigado. Vou registrar aqui João Ormonde. Eu não sei se o Walter conhece, mas eu não sei se... O João Ormonde é mato-grossense, um grande artista, um grande compositor, cantor, compositor, tem uma carreira muito importante, mora hoje em São Paulo, está sempre aí agitando. Mato-grossense lá de Diamantino, uma região muito importante do Mato Grosso, e tem uma relação muito com o Araguaia. Olha, coisa boa. Nós somos mandar um grande abraço para o João. Então, aí temos aqui só um pouquinho que eu perdi aqui um pouquinho, a Leonise aqui já nos cumprimentou. A Santa Alves, grande Santa Alves, presidente da União dos Negros e Negras do Distrito Federal. Ela menciona aqui, tem um post dela que ela fala sou goiana de Trompas. Na região teve uma guerrilha de Trompas, inclusive
tem 2 livros sobre essa luta da terra. Nós temos a professora também, Lani Costa, né, que é lá de... Ela é de... Eu sei que é ali daquela região de Mineiros, ali, eu não lembro direito o nome da cidade dela, que me deu um branco aqui, né, mas ela menciona aqui também, nos prestigia. Vamos continuar, então. Por favor. Adélia, você tem alguma pergunta para o... Como? Está dando eco no... Está dando um eco aqui, eu não consegui ouvir. Você tem alguma pergunta para o Walter, Adélia? Eu gostaria de perguntar para o Walter como é que acontece esse processo de criação da letra e da música, assim, como é que, para você, como é que rola esse momento, essa criação? Então, eu não sou muito, né, como é que eu digo assim, não sou um prodígio da criação, no sentido de escrever letras, de compor letras. Mas nas poucas vezes em que eu me atrevi, essa coisa acontecia de uma forma espontânea, né? Veio com alguma uma epifania, né? Com um clique, e de repente tinha uma coisa quase já vinha quase como uma coisa pronta, um conceito, uma ideia pronta. Mas tem músicas que eu estou empatada nela, já tem anos já, né? Acabei de mostrar uma música para uma amiga e que eu estou tentando fechar essa letra já tem mais de 2 anos e não consigo. Mas é assim mesmo, a arte, né, ela tem um momento dela. Ela vai aparecer, ela vai se construindo. A gente só psicografa. Também acho. A coisa que acontece mais com ela do que com a gente. Também acho. A poesia é assim. Você não tem domínio. Não é assim, eu vou sentar aqui agora e vou fazer uma poesia. Não rola. Então, eu tenho um problema também, Adélia, que eu falo, não deveria ser, mas eu já confessei isso para vários amigos. Eu digo que é um problema de referências, né? Como as minhas referências, como intérprete, como executor, são os grandes da música brasileira, eu acho que essa obra, ao mesmo tempo que me encanta, me oprime na hora de tentar criar alguma coisa. Eu começo a criar alguma coisa e tal, e vou fazendo, falei, nossa, mas o Chico já fez isso. O fulano já fez. O fulano já fez de uma forma absoluta, definitiva, ninguém vai tocar. O Milton já fez isso de uma forma incrível e tal. Mas eu sei que tem colegas aqui em Goiânia, em Goiás, que são criadores maravilhosos, sabe? São fantásticos. Walter, eu tenho muito medo de ser acusada de plágio, né? Plagiadora. Então, quando eu estou escrevendo romance, igual agora eu estou escrevendo um conto que já tem não sei quanto tempo, ele vai se metamorfoseando e não sei quando é que vai ficar pronto, mas eu evito ler muita coisa naquela área, porque aparece, né? O que a gente lê, a formação da gente, ela acaba acontecendo ali. Claro, com certeza. Para não ter que ficar monitorando, eu fujo disso. Adélia, eu vou só fazer uma analogia, só para você. Eu estava falando nessa pauta esses dias atrás com um colega. Durante muito tempo, como intérprete, inclusive. Por quê? O que acontece? A diferença de você ser um intérprete, quando você vai fazer uma leitura ou uma releitura de uma obra de um autor, né? E o que acontece? Eu tenho um ouvido que eu acho que não sei se eu posso chamar de um ouvido viciado, mas é um ouvido também muito eficiente. Quando eu me encanto como uma música, eu não posso, e quero tocá-la, eu não posso ouvi-la muito.
Por quê? Porque se eu começar a ouvi-la 2, 3, 4 vezes, eu vou ser tão fiel àquela... Exatamente. Vou ser tão... como é que fala? Vou impregnar aquela forma de cantar na minha performance, e eu vou ter que fazer um outro exercício para me desconectar daquela maneira. Sabe? Exatamente. E aí, isso o que acontece na área da interpretação, eu falo assim, não, antigamente eu ouvia com detalhes, isso foi muito enriquecedor para mim. Quando por exemplo, o instrumento que eles vai aperfeiçoando é com a capacidade sua de ouvir detalhes, né? Então você vai aperfeiçoando, copiando aqueles detalhes, você vai aperfeiçoando a execução. Deixa eu só fechar aqui. Desculpa, até. João, só fechando um pouquinho. Luiz, eu queria que ele fizesse para a gente passar para a Adélia e a gente ir para finalizar. Walter, então, a arte é o novo, né? Para ter característica de arte, é o que é novo, é o inédito. Então, nesse sentido, muito... Eu conheço pouco de arte, mas eu acho que essa sua postura te ajuda a trazer o novo, o que realmente é ser. Eu me desafio, Adélia, no seguinte sentido. Eu preciso, na verdade, em determinado momento, eu acho que isso vai acontecer de uma forma até que talvez espontânea, porque eu acho que tem todo o potencial para criar, né? O que acontece é que eu tenho eu procrastino, é um hábito ruim, eu posso dizer que sim, né? E aquilo que eu já também coloquei, eu começo a cantar uma canção e começo a criar uma canção, aí eu não gosto, eu vou mudar aquela fala, aquela coisa e tal, e eu também não gosto muito de ser, a ideia de ser, como é que eu vou dizer? De ser inédito. Inventar coisa. Eu acho assim, pernóstico, sabe? Assim, ficar divagando sobre coisas que, de repente, assim, não sou assim tão agradável. Acho que a arte também, ela não tem obrigação de ser ou deixar de ser. Ela tem obrigação simplesmente de existir. Naquilo que ela propõe, ela não tem que chegar... as pessoas falam assim, a arte não tem obrigação de agradar. A arte, inclusive, ela vem em determinados momentos para contrariar tudo aquilo que existe, tudo aquilo que está justaposto, tudo aquilo que é status quo, para enfrentar aquilo tudo também. Mas existe também a arte que é meramente entretenimento, né? E aí a gente faz, é um paradoxo, né? Uma situação que acaba se tornando conflito na cabeça de muita gente. Eu faço muito cover também, né? O cover é aquela coisa da replicação daquilo que já existe e tal. Mas aí a gente vai ouvindo assim, vai falando, olha, qualquer dia desses vai acontecer um renascimento, alguma coisa assim. Eu gosto de pensar no Cartola, sabe? Uhum. O Cartola... Oi, meu bem. O Cartola foi compositor aos 70 anos, né? Walter, fala aí, Cartola. Você vai tocar uma gente aí, não? Vai, vamos, podemos. Ô, Walter, pois ia pedir para você brindar os nossos telespectadores, né, nossos internautas, com uma música sua. Só que antes eu queria falar uma coisa. Talvez uma das melhores cantoras brasileiras, se não a melhor, a Maria Bethânia, só interpreta, não é? É verdade. Verdade. Pois é. Então, cada um tem sua arte. Zezé, eu posso pedir um favor, Zezé? Vê com o Luiz aí, ele caiu. Você manda mensagem dele? Mando. Ok, mando. Volta, é com você. Comigo? Mas, meu Deus, eu vou cantar hoje. Eu estou procurando parceiro para essa canção aqui, tá? Vou cantar porque ela só tem metade, tá? Eu já mostrei isso para algumas pessoas. Hoje acabei de mostrar para uma amiga minha, mas
Você está precisando de uma letra, é? Eu estou usando um fecho. Hã? É uma canção com uma coisa romântica, mas não é uma melodia, como é que fala? Uma cadência muito comum. É um fox, né? Mais ou menos assim. Eu tudo daria para ter você comigo. Quando o tempo passa, eu procuro do teu sentimento abrigo. Ah, meu bem diria, embora tu já soubesse que o coração, meu amor, eu juro, na distância não esquece. Eu bem podia te contar das aventuras que vi, das madrugadas que varei na solidão, de cada lágrima rolada por ti, parar um dedo, Bom, essa partezinha da última estrofe ainda está por ser feita ainda, né? Estamos construindo. Maravilha! A época do Forró Agarradinho, que é um projeto que a gente conduziu em 2000 até 2014, 2013, 2014, fomos parceiros e sócios, eu e o Luiz Augusto, né? E tínhamos uma formação e tal, e nós atuamos por 10 anos lá no Shop 10, né? Que foi um lugar, assim, icônico, né? Assim, muito interessante nessa cultura de bares da cidade e tal. E nós tivemos o nosso voo com o Forró Agarradinho na participação que houve na novela Araguaia, né, em que a produção dos Fernando Tafim conseguiu colocar 3 músicas na trilha, né, da novela. Conseguiu colocar a Nênia, a nossa e a da Thaís Querino, né? Foram 3 músicas, 3 canções que entraram na trilha sonora da novela. Então, isso aconteceu, né, no país e tal, né? Mas foi bastante interessante viver esse momento, sabe? E a época do Forró Agarradinho teve uma canção que eu escrevi, assim, naquela posição, Adélia, que você mencionou, e veio, assim, quase pronta para mim, né? Que é uma canção chamada Shot para Mariana. Vou chamar a Mariana para dançar shot agarradinho, bem juntinho no salão. Pedir para Mariana para que ela me mostre seu amor com passarinho na mão. Se a gente aperta, ele sufoca. Se a gente solta, ele ganha o céu. De alma livre eu te entrego tudo. Só por seu amor meu coração vai ser fiel. Vem Mariana, chega Mariana, vem perto de mim. Quero voar no céu da sua liberdade. Vem Mariana, seja um passarinho. Quero falar baixinho, bem no seu ouvido, tudo que tá guardado em mim pra te dizer. Palavras tão doces que eu duvido que outro alguém já tenha dito pra você. Devagarinho, como quem dança shot, vai batendo minutinho no meu coração. De alma livre eu te trago todo, só por seu amor meu coração vai ser fiel. Vem Mariana, vem Mariana, chega Mariana, bem perto de mim. Quero voar no céu da sua liberdade. Vem Mariana, seja meu passarinho. Eu sou aquele autor se eu tivesse muito dinheiro, eu compraria não o passe do Neymar, eu compraria o seu. Que é para cantar para mim o tempo todinho. Que coisa boa. Eu estou me rindo aqui, estou exatamente colocando com essa expressão, me rindo, porque eu consegui trocar a letra da minha própria música aqui agora.
Esse tipo de coisa que acontece, é maluquice aí. Mas essas canções foram compostas em momentos assim, bem afastados um do outro, né? Uns dos outros. Tem outras canções e outras parcerias com alguns colegas. Eu vou buscar essas parcerias, né? Quero ver se eu consigo me aproximar da criançada. Da criançada que a gente fala, essa geração de artistas que estão começando a acontecer agora, que vem aí com muito potencial de criação. Os garotos são muito assim, são poderosos, né? A força de encantamento deles é muito poderosa e tal. Então, essa geração nova... Eu vou pedir, João, e Adélia, e Zezé, e Luiz, para mandar um abraço para a minha amiga que eu falei, que eu cantei a música para ela agora há pouco, porque hoje é aniversário dela, né? É a minha querida Luísa Rabelo, que não por acaso é filha de um dos grandes criadores aqui do estado de Goiás, que é o meu querido Newton Rabelo Júnior, né? Ela é filha do Newton Júnior e ela é uma cantora também fantástica. Tem uma criação já, um trabalho para o público infantil. Ela é educadora, né? Então, tá mandado um abraço, Luísa. Beijo, parabéns para ti. Parabéns, Luísa. Parabéns. Ela falou assim, manda um abraço. Walter, e Luísa já está convidada para vir aqui mostrar a sua arte, mostrar a sua voz. Ela deve estar por aí em algum lugar. Né? Pode concluir, por favor. Desculpa, Walter. Está tudo, imagina. Está tudo certo. Ela deve estar em algum lugar por aí. Eu falei que estava acontecendo, mandei o link para ela. Vamos ver se ela se manifesta. Então, parabéns, Luísa. Você estará aqui com a gente. Vamos agradecer, né, Zezé, os nossos convidados. Só informando que o Luiz de Aquino ele teve que sair para uma outra reunião. Ele não pôde despedir da gente aqui. E reforçar, Adélia, voltar com você aqui. Nós tínhamos muita coisa para conversar com você. Temos muita coisa, né? Tem muita coisa. Toda essa história que você pesquisou, então já está convidada para um próximo programa específico, inclusive. Obrigada. Com prazer. É, Zezé? Sim, os dois, eu acredito assim, é bom a gente convidar os dois para uma próxima edição do programa, sem problemas técnicos, né, como aconteceu hoje, e agradecer muito a participação deles, assim, muito rica mesmo. Muito bom. Então, um prazer enorme recebê-los aqui. A gente encerra aqui a nossa transmissão. De minha parte, eu que agradeço. Vamos deixar para vocês fazerem as considerações finais. Começamos pela Adélia. Vai, Adélia. Olha, Adélia, a história de Goiás está aí para ser contada. E precisamos nós garimpar que o ouro do momento agora são esses grandes vultos que estão sem voz, que estão no anonimato, na história de Goiás, e nós, né, eu com a escrita, o Walter aí com a música, podemos contribuir bastante e buscar justamente os que ainda não vieram à tona, né? E nós, né, Pode concluir, Adélia. Bom, ainda não vieram à tona. Está cortando? Muita gente. Pode falar, Adélia. Vai sair o livro agora do Padre Silvestre, eu chamei de Padre Silvestre, Estrela Negra de Goiás, que é fruto de 8 anos de pesquisa, é uma biografia romanceada, onde política, religião, filosofia, arte
história de Goiás, assim, dos bastidores, né, hábitos, costumes, gastronomia, tudo aparece no livro, muito de Chica Machado, muito do período aurífero, muito de Dom Pedro I, né, Leopoldina, Domitília, José Bonifácio, Rio de Janeiro da época, o seminário, né, os padres, etc., as ervas, né, que usavam na época, a medicina da época, tem muita coisa, muita riqueza, inclusive o vocabulário da época. Eu fiz um glossário de palavras que os jovens de agora já não reconhecem muito, né? E está lá no livro. Então, eu trago com muita alegria, porque eu amo Goiás. É a história de Goiás. Muito bom. É isso. Obrigada, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos você. Walter. Só um pouquinho. Walter, suas considerações finais. Então, eu trago com... Está dando uma interferência na fala do Walter. Enquanto ele espaço, eu posso dar só um recadinho, pedir para as pessoas seguirem Chica Machado, está no YouTube, está no Instagram, né, está no Facebook, e ela curtir, valorizar, né, para que chegue até outras pessoas. Só esse recado. Muito bom, tranquilo. Walter, você consegue falar com a gente? Está dando um problema. Pode falar, Walter. Walter deu uma travada aqui, né, Maria José? Pode falar, Maria José. Bom, sobre a Adélia, eu gostaria de falar o seguinte, Adélia. Você ganhou um presente quando você foi fazer o seu mestrado, que foram as informações sobre a Chica Machado, e você acabou presenteando a população de uma maneira geral. Então, assim, acho que a gente tem muito que agradecer por isso, da mesma forma que a gente também agradece ao Valtinho pelo tanto que ele presenteia a gente, né, as pessoas que gostam da música, da boa música, com o talento dele. Então, assim, a gente se despede, né, agradecemos também a participação de todos, né, João, e convidamos para a nossa próxima edição na terça-feira da semana que vem. Muito bom. Cadê o Walter? Parabéns pelo programa. Quando eu canto, que se cuide quem não for meu irmão. O meu canto, punhalada, não conhece o perdão. Quando eu rio, rio seco, como é seco o sertão. Meu sorriso é uma fenda encavada no chão. Quando eu choro, é uma enchente surpreendendo o verão. É o inverno, de repente, inundando o sertão. Quando eu amo, eu devoro todo o meu coração. Eu odeio, eu adoro, uma mesma oração. Quando eu canto, mami, não quero seguir definhando sol a sol. Me leva daqui, eu quero partir, me quebrando rock and roll. Eu quero saber como se dança o baião. Eu quero lugar ao sol de Ipanema, Cilene.
televisão. Quando eu canto. Valeu, Adélia! Até mais. Obrigada, Adélia. Obrigada a vocês, de coração. Peço perdão quando eu rio. O Walter é demais. Como é seco o sertão. Lindo demais. É uma fenda escavada no chão. Quando eu choro, é uma enchente.